Olá, vamos dar início à explicação sobre separação de misturas. No nosso dia a dia, nos deparamos com diversos tipos de misturas e muitas vezes nós sentimos a necessidade de fazer a separação delas. Mais adiante, nós iremos mostrar 3 técnicas de separação de misturas com componentes sólidos de acordo com cada necessidade. A maioria dos materiais presentes na natureza não é uma substância pura, por isso é tão importante ter conhecimento sobre separação de misturas. A separação de misturas consiste em um conjunto de técnicas desenvolvidas com base em propriedades físicas e químicas para se extrair substâncias puras de algumas misturas. O objetivo da separação de misturas é obter alguma substância de interesse ou até mesmo extrair algum componente, alguma substância que possa ser danosa à nossa saúde ou até mesmo ao meio ambiente. Exemplos disso são a separação da água do mar para se extrair o sal, a separação de poluentes para tratamento de água, até mesmo a separação do lixo. A separação de misturas hoje, ela é separada em 2 tipos, a separação de misturas homogêneas e a separação de misturas heterogêneas, onde a homogênea ela é formada por 2 ou mais componentes que ao se misturarem, elas se formam em uma única fase, elas se transformam em uma única fase. Já a separação de misturas heterogêneas, ela é formada por componentes diferentes, porém, quando elas se misturam, elas ficam em 2 fases distintas. E um bom exemplo disso é a mistura entre água e óleo. Quando é misturado esses 2 elementos, elas ficam em 2 fases distintas, elas não vão se misturar. Olá, boa noite. Eu sou Isadora Evelyn e hoje eu irei falar um pouquinho para vocês sobre análise imediata, que é justamente os métodos de separação quando identificamos que aquela amostra é uma mistura, podendo ser do tipo homogênea ou heterogênea, e desejamos ter cada constituinte separado. Para isso, são feitos métodos de separação. Os processos de separação sólido-sólido que iremos ver agora são em misturas heterogêneas. E hoje, em específico, iremos falar desses métodos no sistema sólido-sólido. Catação é empregada quando os componentes são relativamente grandes e distintos um do outro. É feita manualmente ou com uma pinça. Um exemplo são as catações de cereais. E cotidianamente usamos a catação para fazer a catação do feijão. Peneiração ou tamização é utilizada quando um dos componentes é relativamente maior do que o outro. Para isso é utilizada uma peneira em que a malha deixa passar os grãos menores e retém os maiores. Um exemplo é a peneiração de areia e cascalhos. Ventilação é utilizada quando um dos componentes é bem mais denso do que o outro. Para isso, a amostra é exposta a uma corrente de ar, onde a ventilação arrasta o componente menos denso. Um exemplo é a ventilação utilizada para remover as cascas de arroz. Levigação ocorre também quando um dos componentes é relativamente mais denso do que o outro. Para isso, a amostra é exposta a uma corrente de água em que o líquido arrasta o componente menos denso e deixa em repouso o componente mais denso. Um exemplo é a separação do ouro, que dissolve no mercúrio em áreas auríferas. Separação magnética ou imantação. Essa técnica é utilizada quando um dos componentes tem atração por um ímã. Um exemplo é a separação da limalha de ferro e enxofre. Dissolução fracionada. É importante salientar que para esse processo são utilizados 2 etapas. Primeiro, separação do sólido-sólido e em seguida, a separação do sólido-líquido, visto que, de início, a água dissolve um dos componentes e, em seguida, após separar o componente que não foi dissolvido, separamos a nova mistura através de um processo sólido-líquido, como o exemplo da evaporação. Um exemplo de dissolução fracionada é a separação da areia e do sal, em que primeiro o sal é dissolvido na água, conseguimos separar a areia e depois empregamos a evaporação para separar o sal da água. Flotação. Esse processo ocorre por diferença de densidade entre os componentes, no qual a amostra é exposta a um líquido, a água, onde um componente irá decantar e o outro irá flotar, ficar na superfície. Um exemplo desse tipo de método de separação é quando temos isopor e areia. Fusão fracionada. Esse método é utilizado quando entre os componentes há diferença nas temperaturas de fusão. Para isso, a amostra é exposta a altas temperaturas, onde o componente com menor temperatura de fusão irá passar do estado sólido para o líquido, o processo conhecido como fusão. Assim,
O componente que está no estado do líquido poderá ser separado do componente que continua no estado do sólido e decantou. Um exemplo é a separação do enxofre e areia. Sublimação fracionada. Esse processo de separação é empregado quando temos uma amostra em que um dos componentes tem a capacidade de sublimar. Um exemplo é a mistura de iodo e areia, no qual o iodo sublima. Por fim, iremos falar do processo de separação utilizado quando temos uma mistura homogênea do tipo sólido-sólido. A fusão fracionada é empregada quando, na amostra, os componentes têm temperaturas de fusão diferentes e, submetendo a altas temperaturas, o aquecimento fará com que um dos componentes se funda e o outro continue no estado sólido, podendo assim haver a separação dos componentes. Essas foram algumas explicações sobre os métodos de separação de misturas sólido-sólido. Espero que tenham conseguido aprender e passo a palavra para outros componentes do grupo, que irão falar sobre mais exemplos, detalhamentos e conclusões. Olá, eu sou Marcelo Santana e eu vou falar um pouco sobre um dos métodos de separação de misturas de materiais sólidos, a catação. A catação ela é um método manual de separação de misturas heterogêneas, onde os componentes são separados um a um, utilizando as mãos ou uma pinça. Esse método é usado quando os componentes da mistura são visíveis e possuem tamanhos, formatos ou cores diferentes, facilitando a separação manual. É um processo que é simples, porém só é viável quando a quantidade da mistura é pequena e os componentes são fáceis de serem identificados. E um dos exemplos mais comuns seria quando nós retiramos feijões estragados ou pedrinhas do feijão antes de realizar o cozimento. Mas a catação também é muito usada na agricultura para retirar detritos e sedimentos de grãos, e na indústria de materiais para reciclagem, separando plásticos, metais e papéis. Nesse exemplo que eu trouxe, eu estou separando grãos de uma pequena porção de ração, que possuem formato e cor diferente, embora não tenha nenhuma utilidade ou serventia de você fazer isso. É apenas uma demonstração de como funciona a separação manual de materiais sólidos feita com as mãos. Enfim, é isso. Olá, me chamo Yasmin e eu vou falar sobre um dos métodos de separação mais simples e mais utilizados em nosso dia a dia, que é a peneiração. A peneiração ela é um processo de separação utilizado para separar dois sólidos que possuem tamanhos diferentes. Ela funciona através de uma peneira que permite que os grãos menores passem, enquanto os maiores ficam retidos. Ela é muito utilizada na cozinha, na agricultura, na indústria e na construção civil. Um exemplo é comum na obra peneirar a areia para retirar as pedras antes de utilizá-la em massas de cimento. A técnica da peneiração é amplamente utilizada em diversos setores da indústria para separar sólidos, de diferentes tamanhos. Uma das principais razões pelas quais essa técnica é tão popular é porque ela permite uma separação rápida e eficiente dos materiais. No experimento mostrado no vídeo, temos dois sólidos misturados, e para separá-los, vamos usar o método da peneiração. O movimento de peneira provoca uma força centrífuga, que faz com que os materiais maiores sejam desviados para o lado e os materiais menores passem através dos orifícios. Observem que, ao balançar a peneira, a areia mais fina passa pelos furinhos, caindo no recipiente abaixo, enquanto as pedrinhas maiores ficam retidas na peneira. Dessa forma, conseguimos separar facilmente os materiais de acordo com o tamanho, de forma rápida e prática.